eu vou... Primeiro, o que é esse assunto, né? Não é um assunto muito falado. O que é esse assunto que eu estou falando hoje? Por que eu escolhi esse assunto? Praticamente para meus estudos em geral, para a minha vida acadêmica, praticamente é toda voltada para essa área. Por eu ser radiologista também, isso acabou juntando as minhas duas especialidades. Eu fui radiologista clínico por 20 anos, então eu gosto muito da radiologia também, embora eu nunca tenha sentado para dar uma aula de radiologia, a não ser na tomografia para endo. Eu nunca dei aula de radiologia. Eu sou professor de endo desde que eu me formei praticamente, eu já fiz especialização, já sou professor de endo. Mas eu fiquei alguns anos fora do ensino. Eu saí do ensino durante um tempo, fazendo muito radiologia. Quando eu voltei, quando eu comecei a voltar, algumas coisas estavam aí em voga, estavam na moda, entre umas coisas já mais antigas, que era a patência, a manobra da patência, e algumas coisas mais novas, como o alargamento foraminal. Eu tenho sérias... na época eu falava, mas que coisa estranha. Porque eu, como radiologista, fazendo muito laudo, mexendo em tomografia, alguma coisa não está se encaixando nesse negócio. Tem algo errado aí, porque eu trabalho na radiologia há tanto tempo e eu estou acostumado a ver que nós temos uma relação, os ápices eles têm uma relação meio diferente, tem uma posição que muda muito, e isso está implicado nessas manobras novas, extraforaminais, né? Trabalho que a gente faz hoje, ou que alguns colegas fazem, isso me chamou a atenção. Quando eu comecei a voltar a estudar, eu falei, eu quero estudar isso. Eu quero estudar a região apical, a posição, né? Como é que para a gente poder relacionar com o que se está fazendo atualmente. E aí eu comecei a estudar alguns aspectos da posição dos ápices, primeiro como um crítico ao alargamento foraminal, por exemplo, uma coisa que eu tinha sérias críticas a isso. A patência, que eu acho que é uma coisa hoje que é praticamente universal, mas mesmo assim ela tem algumas implicações na segurança, né, do como fazer isso, por que e quando a gente pode ou não fazer, isso começou a me chamar muita atenção. Me chamava muita atenção também quando eu comecei a ver alguns cursos, normalmente de empresas, indicando limas, indicando preparos, esses hands-on de congresso, os professores... Alguns, né, a lima aqui você vai, passa 1 milímetro, você passa 1 milímetro com a lima rotatória, você abre o forame. E eu pensava, mas no manequim tudo dá certo. Né? Fazer endodontia no manequim, o curso no manequim, você passa aqui 1 milímetro. E nunca ouvi ninguém falar, olha, passe algum milímetro, mas você sabe onde você está? Você sabe o que você está fazendo? Não, era passe 1 milímetro. Tal, prepara, alarga o forame, ou faz a patência, alguns alargam o forame, mas era sempre passa 1 milímetro no manequim. Era uma coisa que nenhum professor eu ouvia falar da parte... tem um paciente ali, né? Nós não vamos fazendo endodontia no manequim, nós vamos fazendo endodontia num paciente que tem uma série de situações e de aspectos que têm que ser discutidos. Então foi aí que eu comecei a estudar esse assunto, né? Que está resultando nessa palestra de hoje, que, na verdade, é um pouco de um resumo de tudo que eu faço, do que eu já fiz academicamente. O que eu proponho falar hoje, né? Qual é o resumo do que nós vamos falar hoje, então? Eu vou falar primeiro do problema que nós temos na endodontia, que é a região apical. Sempre foi, sim, mas a gente não... Eu sou de uma escola de endodontia, numa clássica antiga, que a gente não tocava nessa região. Então, nós temos um problema aí, nós temos uma complexidade anatômica nessa região. Essa região, quando contaminada e ligada ao problema da complexidade anatômica, ela vai nos causar problema no pós-operatório, na preservação, né, ao longo prazo. O tratamento endodôntico conservador não resolve esse problema. Então, esse é o problema que nós temos. A alternativa que a ciência nos trouxe é o preparo da região do ápice. É fazer a patência,
e fazer o alargamento, lembrando que eu não estou fazendo apologia ao alargamento, apenas ver isso de uma maneira crítica, porque a gente não pode fechar os olhos, porque tem muita gente fazendo. Então, de uma maneira crítica, nem a favor nem contra, mas tentando, né, ver isso de uma maneira um pouco diferente do que se vê. Discutir essas alternativas e mostrar que nós temos riscos e contraindicações de se trabalhar além do forame, tanto locais como possivelmente sistêmicos. E, por último, na nossa palestra, falar da prevenção dos acidentes, mostrar complicações, mostrar acidentes e complicações, e tentar dar alguma alternativa quando nós não podemos preparar, nós vamos mostrar quando eu acho que nós não podemos preparar o forame, preparar a região apical, alternativas para isso. Então, nós vamos começar falando do nosso primeiro problema. Qual o problema maior que nós temos na região apical? Primeiro, uma complexidade anatômica muito grande. Todos nós sabemos disso, todos que estamos na endodontia, é um assunto que nós já sabemos. A ciência vem, os trabalhos na microscopia de varredura já começaram a mostrar que nós temos alta frequência de forames acessórios, uma frequência maior de forames ovais, né? Nós temos forames, não é aquele forame bonitinho, redondinho, porque o canal não é bonitinho e redondinho, né? Em formato transversal. Então, nós temos problemas de forames ovalados, as novas alternativas para a ciência, que a microtomografia, por exemplo, mudou muito também a nossa observação da região apical. Isso a gente não tinha, a gente sabia que existia, mas a gente não via isso. E hoje nós vemos, né, pelos estudos de micro-CT, que apontam aí canal lateral, por exemplo, com esse trabalho, 52% dos ápices têm canais laterais, de 1 a 7 canais laterais por ápice. Nós temos trabalhos que mostram a complexidade do delta apical, né, de uma maneira que a gente, se visse isso há 20 anos atrás, a gente não teria a menor noção, embora sabendo que eles existem, mas não nesse nível de detalhe, né? E aí, 9% dos dentes têm deltas apicais, segundo esse trabalho, mas é mais ou menos o que a gente vê na literatura, né? De 6 a 15% entre anteriores e molares. Então, nós temos uma complexidade muito grande na região apical. Além disso, hoje, inclusive, com os novos trabalhos envolvendo DNA, né, e o meu professor orientador, professor Frederico Martinho, lá da Unesp, ele é um grande estudioso dessa área. Nós temos no Brasil grandes estudiosos, as grandes referências da endodontia na são brasileiras, nós temos, é um grande orgulho para nós, e a gente tem hoje um mapeamento dessa contaminação apical muito, muito, muito melhor do que nós tínhamos antigamente. Hoje nós sabemos, por exames de DNA, que nós temos, inclusive na região apical, uma microbiota diferente da microbiota do resto do canal, principalmente da região cervical. Nós temos micro-organismos com diferentes níveis de dificuldade de se remover, né? Nós sabemos o real potencial, estamos chegando muito perto de saber o real potencial dessa patogênese apical relacionada à microbiologia. Nós sabemos hoje do papel do biofilme, né? Que é uma coisa que nós não sabíamos também, como nós temos biofilmes, não só na região apical, extraforaminal, mas também dentro do canal, como os biofilmes são importantes e como é difícil de a gente quebrar esses biofilmes. Tudo isso nos leva, então, a um problema muito grande, que nós sabemos muito maior hoje pela ciência, pelo desenvolvimento da ciência. O problema é que esses problemas que eu falei agora, eles não têm condições de ser resolvidos pelo tratamento antigo, pelo tratamento conservador. Hoje nós sabemos que a grande parte dos insucessos na endodontia vem da região apical. Prova é que quando você faz uma cirurgia paraendodôntica, praticamente você resolve os problemas. Porque o problema está na região apical. E veja, há 20, 30 anos atrás, a gente não tratava a região apical, você não podia chegar perto da região apical, né? Você fazia endodontia a gente falava de 1 a 2. Então, ora, se todos os problemas estão abaixo de 1, como é que a gente trabalha de 1 a 2?
né? É muito difícil. O tratamento endodôntico conservador não era capaz de resolver o problema que está aí nos milímetros afinais. E a gente fazia endodontia achando que estava tudo certo, né? Que está tudo bem, tudo vai ser resolvido. Hoje a gente sabe que o prognóstico não era tão bom quanto a gente achava, que a gente não conseguia chegar nessa região periapical, se juntar com o que a gente tinha, então, de irrigação, que a gente fazia de irrigação naquela época, imagina, né? A gente tinha condição. Realmente o problema, a região apical ficava muito contaminada ou ficava com restos, né, que iriam causar problema no futuro. Então, a ciência nos trouxe a alternativa para esse problema. Quais são as alternativas que nós temos hoje? Preparar a região apical, né, para fazer a penetração dos irrigantes, em alguns casos de instrumentos, de irrigantes, e fazer um preparo muito mais efetivo da região apical. A patência, que hoje praticamente é universal, né, que é a colocação de um instrumento, sem alargar o forame, apenas com movimentos de quarto de volta, 1 milímetro além do forame vai fazer com que essa região fique desobstruída e haja uma circulação maior dos irrigantes. Patência, para mim, sempre, né? Acho que não tem o que a gente vai discutir. E também a ciência nos trouxe, no Brasil principalmente, é uma coisa brasileira, que eu não vejo de jeito nenhum como algo pejorativo, o alargamento foraminal. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um trabalho que nós publicamos, quando a gente colocou esse trabalho para aceitação, duas revistas nos rejeitaram esse trabalho, falando que o alargamento foraminal era um assunto local, né? E que isso não era um trabalho, inclusive, crítico ao alargamento. Mas esse trabalho não era porque era um assunto nacional. E depois esse trabalho foi publicado, eu acho que, pelo contrário, o fato de um trabalho ser nacional muito nos orgulha, e a odontologia nacional ela é referência, né? Junto com a americana, nós somos quem produz ciência. Então, não, é uma coisa brasileira, e sem problema nenhum quanto a isso, embora eu tenha várias ressalvas. Nós fazemos, quem faz o alargamento foraminal, então, alarga esse forame, aumenta esse forame com instrumentos cortantes, né? Normalmente instrumentos rotatórios, com o argumento de que vai causar um melhor sangramento, que vai fazer, esse sangramento vai produzir uma melhor reparação. Sem fazer nenhum juízo crítico disso, de um ou outro, mas nós temos que entender que se a gente vai fazer se alguém faz esse tipo de procedimento, isso pode ter alguma repercussão, porque é um tratamento invasivo. Já começamos a invadir áreas que a gente não invadia antigamente. Eu nunca ouço alguém que fala sobre alargamento falar sobre isso. E isso, para mim, é um grande problema, né? Você pode até fazer, mas saber o que está fazendo, se fazer. Na minha opinião, eu acho que grande parte dos casos, eu acho que não há necessidade do procedimento, mas muita gente, particularmente no Brasil, faz, e eu acho que a gente tem que pensar de uma maneira crítica com relação a isso, né? E o que a de literatura nos diz sobre esses preparos da região apical? Quando surgiram, né, a patência e o alargamento, tinha muita dúvida, isso dói, vai ter mais dor. A gente vê, então, que tem muitos trabalhos depois feitos sobre isso, falando sobre a dor pós-operatória em relação aos preparos da região periapical, a penetração de irrigantes, a extrusão de debris, a extrusão de esmieleia, de restos do preparo, o selamento apical resultante desses tratamentos, o reparo tecidual, e o prognóstico. Nós temos vários trabalhos, estão aumentando cada vez mais na literatura, e o que a gente vê sobre isso, fazendo um resumo desses trabalhos para facilitar aí para a gente. Nós temos uma situação favorável em relação a vários aspectos em se fazendo o preparo da região apical. O único aspecto que eu julgo aí, fazendo uma revisão da literatura, que não é favorável, é justamente o que diz respeito ao objeto da minha palestra de hoje, que é a extrusão apical. Nós vemos alguns trabalhos na literatura, a maioria dos trabalhos sempre tem, quando se
estuda a extrusão apical em casos de preparo da região apical, que há extrusão maior. E isso é ruim ou é bom? Lógico que não deve ser muito bom, mas a gente tem que tentar ligar isso, então, a problemas, né? Algumas riscos, complicações, e é isso que nós vamos fazer hoje. Um dos aspectos que nós vamos tratar é essa extrusão que nós temos. Será que isso tem algum tipo de problema? Será que isso vai nos dar algum problema? A gente vê que dá, né? Que a gente pode ter sim, e a gente tem que estar preparado para isso. Não é não fazer, ou se você quer fazer, eu acho que não deve, mas se você quer fazer, faça, mas esteja preparado para o que você pode causar. Tente fazer alguma prevenção. Eu acho que é isso. É a linha do que a gente vai falar. O que mais nós temos hoje em relação a isso, que é um aspecto que tem que ser levado em conta? A irrigação que nós fazemos hoje é muito diferente da irrigação que se fazia na endodontia tradicional. Então, hoje, já que a gente abre essa região apical, desobstrui essa região apical, os irrigantes, justamente para isso, os irrigantes vão chegar nela. Então, hoje nós temos uma circulação de irrigantes e substâncias irrigadoras na região apical. Ora, isto, né, deve ter algum comprometimento. A gente tem que estudar os aspectos. Hoje, por exemplo, as agulhas que a gente utiliza para fazer irrigação, se você não tomar cuidado, você acaba irrigando periodonto periapical, de tão finas que elas são. Ainda bem. Né? Lógico, nós evoluímos muito nesses materiais, mas as agulhas, outra coisa que nós temos hoje, que eu gosto muito particularmente, que é o ultrassom. Então, a gente, além de levar aquele irrigante muito além do que a gente levava antigamente, hoje a gente faz uma agitação desse irrigante muito grande. A gente faz os irrigantes passam a circular naquela região apical de uma maneira muito mais efetiva do que isso era feito há tempos atrás. Quais são os aspectos que podem ser de risco aí? Também esse é o motivo, né? Os irrigantes passam a circular muito mais em relação aos tecidos periapicais. Outra coisa que nós precisamos entender também é que fazendo um preparo, trabalhando a região apical, desobstruindo e irrigando, as obturações também estão mais presentes na região periapical. Né? Então, hoje, essa imagem que eu, na minha especialização, ou se na graduação, se a gente fizesse isso, se a gente visse esse tipo de extravasamento, né, professor? Lá em 1990, era um criminoso. Né? Você estava fazendo... Que crime nós estamos cometendo? Estamos cometendo uma... Né? Isso vai causar um processo inflamatório, e a gente jamais concordaria em ver um caso como esse. Imagens como essa. Mas hoje, a obturação atinge essa região periapical, ultrapassa o forame e pode ter alguma implicação local ou sistêmica de risco. Também nós temos que levar em conta isso, né? Saber o que nós estamos trabalhando. Então, a obturação, os cimentos também é um aspecto que nós vamos falar hoje. Aí, já que eu estou falando tudo disso, sobre esses aspectos, é porque, se eu estou falando de prevenção, de segurança, então, significa que há riscos. Né? Há riscos, realmente, tratando de preparar o canal, irrigar o canal, obturar o canal nessa região do milímetro final, aí, inclusive a região extraforaminal, há riscos nesses aspectos, né? E nós vamos ver que sim, há riscos. Há riscos locais na região e há riscos sistêmicos que não estão bem estudados na literatura, mas eles não deixam de ser riscos enquanto não haver estudos. A gente tem que tratar aqui. Existem alguns trabalhos falando sobre isso de maneira mais crítica, sobre o preparo da região foraminal. Né? Um trabalho que eu gosto muito é esse trabalho de um alemão, né? Hülsmann e Schaefer, duvido que a pronúncia esteja certa. Esse trabalho foi um trabalho que me chamou muito a atenção,
para esse assunto. Era uma das poucas coisas que falava sobre a patência de uma maneira mais abrangente, não só daquela coisa local, de remover micro-organismos e tal. Esse trabalho, então, foi um trabalho que nos inspirou para a confecção de 2 trabalhos que nós temos hoje na literatura. Um que nós fizemos, eu, professor Ricardo Machado, com a orientação do professor Vansan, lá da USP de Ribeirão, falando sobre a patência apical, sobre o sucesso em casos de dentes com necrose, com periodontite apical, e se o não conseguir a patência seria um fator de insucesso, né? E aí a gente discute também, já nesse trabalho, alguns aspectos sistêmicos. Então, é um trabalho que eu gosto muito. E aí nós conseguimos que um outro trabalho sobre alargamento foraminal, feito também com o professor Ricardo Machado e com a orientação do meu professor Frederico Martinho, fosse aceito na Endodontic Practice depois de ser rejeitado em algumas revistas por ser um assunto local. Para mim, eu tenho um agradecimento muito grande para o professor Ricardo Martinho por ter me orientado nesse trabalho e permitido fazer esse trabalho. Porque o professor Ricardo Martinho é oriundo da Unicamp. Ele é um professor que fez mestrado, doutorado, tudo na Unicamp, e é como a grande maioria dos colegas da Unicamp, ele é um entusiasta do alargamento do forame. E quando eu falei para ele que eu estava estudando isso, né, ele ia fazer um trabalho falando mal, entre aspas, falando mal, né, porque na ciência a gente não pode falar, não é mal, é apenas levantar as questões. O professor Martinho, que é um entusiasta da Unicamp, falou, me apresente os argumentos. Se eu concordar, eu entro no trabalho também. E eu agradeço muito isso porque o trabalho foi, nós apresentamos os argumentos, ele leu, concordou, falou, não, você tem razão, vamos publicar. E ele, quando esse trabalho saiu, eu sei que ele tomou muita pancada de pessoas que né, opa, Fred, como é que você me deixa sair um trabalho desse com seu nome? Né? Então, o professor Frederico Martinho também encampou apesar de entusiasta do alargamento foraminal, ele encampou a minha ideia porque ele achou que ele tinha sentido e realmente nós mostramos esses riscos que nós teríamos com a realização do alargamento foraminal. Então, eu vou falar primeiro dos riscos locais, né? Que são riscos locais, falando-se em preparo extraforaminal? O que nós podemos falar? Então, nós temos algumas coisas. Primeira posição tridimensional dos ápices na arcada, a proximidade desses ápices com estruturas anatômicas, no caso, as 2 estruturas mais importantes que nós temos é o seio maxilar e o canal mandibular, embora a cavidade nasal também seja uma estrutura importante, mas ainda pouquíssimo estudada. A proximidade dos ápices com as corticais externas é um outro risco local que nós temos que pensar. E ligada essa proximidade dos ápices com as corticais, a fenestração apical, que é um aspecto também muito pouco falado e, na minha opinião, é a maior causa de acidentes durante o tratamento endodôntico. Então, vamos falar do primeiro risco que nós temos, né? O primeiro aspecto de risco quando a gente trabalha extraforaminalmente é a posição tridimensional dos ápices, né? Os ápices estão num paciente com essa oclusão que nós estamos vendo aí, estão numa posição normal a princípio. Só que esse paciente que a gente está vendo aqui, essa distribuição na arcada, não é paciente de endodontia. O paciente de endodontia não é assim, via de regra, né? O nosso paciente, isso aqui é paciente de orto, paciente de terceiro molar, vai remover terceiro molar, paciente de estética, mas o nosso paciente não tem essa... Normalmente, o paciente de endodontia, ele é assim, no mínimo, né? O nosso paciente já perdeu alguns dentes, já tem uma idade mais avançada, né? Outros problemas bucais, então, a posição dos dentes na arcada já não é a mesma de quando ele tinha 18 anos. Mas isso tem a ver? Sim, nós vamos mostrar depois para frente que tem, pode ter a ver sim. É um aspecto
Então, quando a gente vê um dente com uma inclinação, a gente não tem que pensar só na inclinação da câmara pulpar na hora de fazer o acesso, que é tão importante. Mas também, por que não, planejar, tentar imaginar onde esse dente, onde se encontra o ápice desse dente, que normalmente está na posição contrária, né? Mesma coisa com a posição vestíbulo-palatina, vestíbulo-lingual. Posição normal é essa, mas via de regra nós temos pacientes com posições diferentes. No nosso caso, principalmente a posição contrária a essa que eu estou mostrando. Por exemplo, que aliás é o meu caso como paciente, mordida profunda, sobre mordida profunda. Nós vamos mostrar que é uma situação de risco. Pode ser uma situação de risco porque muda a posição dos ápices. Outro aspecto importante é a proximidade dos... Vamos mostrar primeiro, aliás, a proximidade dos ápices, então, com as estruturas anatômicas, né? Porque é um aspecto importante a proximidade dos ápices com algumas estruturas. Canal mandibular, seio maxilar e até a cavidade nasal. Então, vamos falar primeiro da proximidade dos ápices com as estruturas anatômicas. E primeiro com o seio maxilar. Os seios, os ápices dos dentes, principalmente os molares, mas também os prés, têm uma proximidade muito grande com o seio maxilar. E esta proximidade, ela pode variar, inclusive. Nós podemos ter proximidades, nós podemos ter distâncias entre ápice e seio maxilar tranquilas, muito tranquilas de se trabalhar, mas nós podemos ter, o que é a grande maioria, por sinal, posições muito próximas ao seio maxilar. Certo? Então, esse já é um aspecto que nós vamos falar mais para frente de risco, de prevenção, mas já é um aspecto que nós temos que olhar. Outro aspecto importante é a proximidade dos ápices com o canal mandibular. Também o canal mandibular, os ápices dos molares, principalmente dos molares inferiores, principalmente dos segundos molares inferiores, ele é muito próximo ao canal mandibular, como a gente pode ver nesse trabalho muito bonito que nós temos na literatura. Muito interessante, eu gosto muito desse trabalho. E, portanto, aliás, esse trabalho mostra uma outra coisa, fala de um aspecto que eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido. Quando a gente vê aquela cortical bonita do canal mandibular na radiografia, a gente imagina que aquilo é uma carapaça de osso protegendo aquele plexo, aquele complexo que está passando por baixo. E esse trabalho mostra que não. Essa cortical que nós observamos, e parece ser uma cortical sólida, ela é muito porosa. Ela quase que não existe biologicamente, histologicamente. Então, a gente não tem essa proteção da cortical quando a gente trabalha dentro do canal, achando que vai bater ali, vai dar tudo certo. Não, não é assim. Nós temos uma relação uma falta de proteção desse plexo do canal mandibular, plexo vasculonervoso. Não há essa proteção, né, que a gente imagina que tem. E essa distância também do canal mandibular para os ápices dos dentes inferiores também varia muito. Aqui a variação é um pouco menor, a proporção de dentes que estão em risco é muito menor, porém, o problema é que os acidentes são piores. Os acidentes relacionados ao canal mandibular são, de certa maneira, normalmente piores do que os relacionados ao seio maxilar, que costumam ser processos inflamatórios apenas. No caso do canal mandibular, a gente já tem os acidentes com parestesia, acidentes mais sérios, né? A gente tem alguns relatos que nós vamos mostrar mais para frente. Nós fizemos um trabalho, então, é o trabalho da minha tese, né? Foi colocado, ficou um tempo para sair, agora saiu aí em 2021, junto com o professor, além da orientação do professor Martinho, com o meu colega Amjad, aluno do professor José Luiz. Nós medimos, então, eu medi nesse trabalho na tese de doutorado, então, a distância em tomografias entre ápices dos dentes superiores que tinham contato com o seio maxilar
e os ápices dos dentes inferiores com o canal mandibular. Essa medição foi feita em tomografias, né, como a gente pode ver aqui. Nós fizemos para a minha tese a medição em mais de 13 mil ápices, para a gente poder chegar num N confiável, aí, maior, né? E a gente observou distâncias compatíveis na literatura com outros trabalhos, muito pequenas em relação aos molares inferiores. Se a gente for observar mais de perto, aqui nós temos as distâncias mínimas são muito pequenas, né? São as que nós chamamos de distâncias negativas, porque estão projetadas para o seio maxilar, mas se a gente for ver na média, nós temos, em relação aos molares, uma proximidade muito grande em relação ao seio maxilar. Praticamente, na média, estatisticamente, quase todos os dentes que você faz patência, você, de uma certa maneira, chega no seio maxilar, né? Olha, as medidas aqui, 0,7, 0,37, né? 1,21, 0,90. Então, essas distâncias são muito pequenas. Há uma relação média muito grande dos ápices dos dentes superiores em relação ao seio maxilar. Nós fizemos no nosso trabalho, na tese, então, para facilitar um pouco essa compreensão desses dados, a divisão, a partir de agora eu vou usar essa divisão para todos os outros aspectos que nós vamos falar, em alto risco, que quando esse ápice está a menos de 1 milímetro da cortical, médio risco de 1 a 3 milímetros e baixo risco quando está acima de 3 milímetros. E a gente pode ver aqui, em relação aos dentes superiores, altíssima proporção de dentes em alto risco, como a gente viu nos dados ali, né? Então, principalmente os molares superiores com um altíssimo risco em relação à proximidade do seio maxilar. E em relação aos dentes inferiores, nós também observamos distâncias pequenas, embora bem menores do que em relação ao seio maxilar, e nos dentes superiores e o seio maxilar. Porém, também essas distâncias nos preocupam, principalmente em relação aos molares inferiores, aos segundos molares inferiores. Apesar da distância ser menor, nós vamos ver futuramente que essa distância engana nas radiografias. Então, você fazer um planejamento baseado em radiografia é muito complicado, porque as distâncias, porque a gente tem muita distorção de distância, principalmente em relação ao inferior. E outra coisa, os acidentes, como eu já falei, em caso de dentes inferiores é mais grave, né? Aí a mesma classificação em alto risco, médio risco ou alto risco. Em relação aos dentes inferiores, nós vemos aí que nós temos um risco maior em relação aos molares inferiores, principalmente ao segundo molar inferior. É um dente que nós temos que tomar cuidado quando fizermos o preparo, por vários aspectos que nós vamos discutir daqui a pouco também, não só em acidentes químicos, mas também em infecção. Outro risco que nós temos da proximidade dos ápices é em relação às corticais ósseas. Os dentes, tanto os superiores e os inferiores, podem ter uma relação de proximidade com a cortical externa grande, né? E isso pode ser um fator de risco do tratamento endodôntico. Nós fizemos também nos nossos trabalhos essa medição, né? Olha, também em relação ao dente inferior e principalmente na cortical lingual, depois eu vou explicar por que a proximidade com a cortical lingual é importante nesses casos, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós fizemos, então, essa medição em tomografias, né, e classificamos também em alto risco, médio risco e baixo risco. Então, as em alto risco estava aqui a 1 milímetro da cortical externa, enquanto as de baixo risco a mais de 3 milímetros da cortical. Fizemos essas medições
por meio de cortes axiais de tomografia. E nós descobrimos aí, em relação aos dentes superiores, como a gente já falou, também, não só em relação ao seio maxilar, mas agora em relação à cortical, também um risco maior. E agora o interessante é que esse risco já não é tão grande em relação aos molares superiores, apesar do primeiro molar sim, mas o segundo não, mas esse risco é grande também em relação aos pré-molares e dentes anteriores. Nós temos uma proximidade muito grande dos ápices em relação às corticais externas, principalmente em dentes anteriores. Então, esse já é um outro aspecto que nós vamos discutir daqui a pouco, quando falarmos em prevenção. Em relação à tábua lingual, né, aqui a tábua vestibular, nós temos nos dentes inferiores, nós temos menos problemas. Nós temos aí pouco acidente, então depois nós vamos falar também, nós encontramos menos problemas. Porém, em relação à tábua óssea lingual e em relação especificamente ao segundo molar, nós temos um alto risco de proximidade desses dentes em relação à tábua lingual. Então, esses foram os achados que nós tivemos aí no nosso trabalho. Relacionada a essa proximidade, nós temos uma outra condição pouquíssimo falada, eu pouco escuto falar, e pouco estudada na endodontia, embora estudada na periodontia de outra maneira, que é a fenestração apical. Totalmente relacionado com as distâncias corticais externas. Aí já seria um fator de uma classificação maior. A gente classificou a distância entre 0 e 1, e aí, no caso, é a negativa, né? Quando o dente está fora do osso, popularmente fora do osso. O dente está para fora, né? Isso tem implicações, nós vamos falar daqui a pouco. Então, nós temos aí a fenestração, que ela é diferente da fenestração radicular, que é quando você tem uma ausência da cobertura óssea da raiz, mas não na região apical, e diferente também da deiscência, que quando nós temos uma ausência de cobertura da raiz na região cervical. Nós vamos falar da fenestração apical. Nós temos, então, uma menor cobertura, né, a ausência de cobertura óssea da região apical, e isso tem algumas implicações. A gente pode ver aqui em tomografia, né? Eu, como radiologista, eu vi muito isso. Por isso que isso me chamou a atenção, porque eu já estava acostumado a ver isso antes de estudar isso. Eu olhava e falava, gente, mas eu vejo os ápices, eles estão para fora. Como é que o pessoal trabalha fora? Tem que, né? Ninguém fala disso. E aí a gente vê aqui 2 casos de fenestração apical, que bem ilustrativos dessa condição, que podem ter repercussões de riscos, né, em relação ao tratamento endodôntico invasivo. A gente fez um trabalho também fazendo essa observação, então aqui a gente vê a fenestração vestibular, né, a fenestração lingual também, fez essa coleta em todos os 13.000 ápices que a gente estudou para ver qual era a proporção de dentes com fenestração apical. Fizemos isso também no caso dos dentes inferiores, né? Aqui vestibular, lingual. E a gente chegou nesta ocorrência de fenestração, que é estatisticamente assustadora, né? Porque nós temos aí 17%, só para vocês terem uma ideia, no caso aqui, de um pré-molar, 17% das raízes vestibulares dos pré-molares superiores estão para fora da raiz, estão para fora do osso, né? Mesma proporção, a mesma taxa no caso da raiz mesiovestibular do molar superior. Nós temos também na raiz disto-vestibular uma alta incidência. Nós temos altas incidências também em relação a todos os outros dentes, ao segundo premolar, ao canino, aos incisivos, os laterais, enfim. Nós temos muita fenestração apical, estatisticamente falando. Em caso de dentes inferiores,
esta proporção já é bem menor, né? Nós temos pouquíssima fenestração apical, achamos, né, pouquíssima fenestração apical nos dentes inferiores, no fenestração vestibular, só que aqui esse aspecto é muito importante. Nós achamos uma taxa aí de 4%, 2,5% nos dentes inferiores nos segundos molares, quer dizer, 4% dos segundos molares das raízes distais estão fora de cobertura, não tem cobertura óssea. Isso significa o quê? Que elas estão em contato com as vias inferiores, todas, né? Que é onde a gente tem o maior índice de problemas, vários tipos de problemas, inclusive de problemas relacionados a infecções, né? A anginas, enfim. Nós vamos falar isso daqui a pouco também. Certo? Então, falamos dos fatores locais, da presença, da proximidade dos ápices em relação ao seio maxilar, ao canal mandibular. Há também, embora a gente não estudou, e tem pouquíssima literatura em relação à cavidade nasal. Falamos também da proximidade em relação às corticais externas. Falamos da fenestração. Então, todos esses são fatores de risco. Mas há fatores agravantes que podem piorar, diminuir a segurança do nosso tratamento extraforaminal? Sim, há alguns fatores agravantes, alguns que mais estudados, outros menos, mas a gente pode dizer aqui que nós temos alguns fatores que são de risco. Primeiro, o gênero, esse acho que é o principal, nós vamos falar daqui a pouco, a idade, vamos falar logo em seguida, a idade do paciente, a posição desse dente na arcada, o padrão esquelético facial, que não é muito estudado, as substâncias irrigadoras que nós utilizamos, né, e os cimentos endodônticos. Todos esses são fatores agravantes para o risco, né, de um procedimento extraforaminal associado já aos fatores que eu já citei. Primeiro fator, então, é o gênero. Será que o paciente, isso pode influir no nosso prognóstico, né, na nossa taxa de risco? E a gente vê alguns trabalhos aqui, esse primeiro o meu trabalho, depois nós vamos associar com alguns trabalhos, mas a gente vê que nós temos o gênero pode sim ser um fator agravante. No meu trabalho da minha tese, nós vimos que, em relação às estruturas anatômicas, não. O fato de ser de homem e mulher, na maxila é praticamente irrelevante. Na mandíbula não tem grande significação, né? Não há significação clínica para as distâncias que nós encontramos. Só que na fenestração, na proximidade, principalmente na fenestração, sim. E não é nada desprezível. A quantidade de fenestração apical no sexo feminino em dentes superiores, principalmente em pré-molares e molares, é muito maior do que em relação ao sexo masculino. Isso tem significância? Logo eu vou, no próximo capítulo aí, nós vamos falar dessa relação com os acidentes, e a gente vai ver que pode ser que sim, e uma significância muito grande, né? Essa presença maior de fenestração no sexo feminino, adiantando 90%, 80 e poucos, 90% dos casos de acidentes com hipoclorito de sódio, hoje vamos mostrar que não só hipoclorito, com clorexidina, inclusive, são em mulheres no grupo dos pré-molares. Então, sim, há é um aspecto que tem que ser discutido. E a idade é um aspecto importante para nós, né? Os nossos trabalhos, o meu trabalho e alguns trabalhos mostram que não. Na maxila nós não temos uma diferença, nem na mandíbula, diferenças significantes entre as faixas etárias, embora há uma tendência, a gente pode ver aí, principalmente na mandíbula, de as distâncias irem diminuindo, né, com o tempo, mas não dá para fazer com isso uma relação com aspectos clínicos, com acidentes, com fatores de risco.
Posição do dente na arcada também pode ser um fator de risco. Eu tenho trabalho, nós temos um segmento do meu trabalho da tese de doutorado, que aí está no prelo para publicação. Nós fizemos uma correlação das fenestrações, das distâncias entre as estruturas anatômicas e o ápice, entre a cortical, e em dentes com má posição, né? Com inclinação mesial, inclinação lingual, com rotação e com extrusão. E esses fatores podem ser, sim, agravantes de tudo que eu já falei. O nosso trabalho, o que nós coletamos, né, mostram que sim, nós temos significância em alguns aspectos. Eu vou tentar traduzir de uma maneira prática essa tabela aqui para vocês. O que nós achamos de importante nesses trabalhos? O índice de fenestração foi muito grande, que está aqui entre cinza e vermelho. Índice de fenestração 2 é o maior, mais de 2 milímetros fora da raiz, fora do osso. Aqui já é uma fenestração mais discreta, mas esse índice foi muito maior em dentes com inclinação lingual. Então, esse acho que é o maior aspecto que nós temos que pensar. Dentes com inclinação lingual, eu digo inclinação lingual da coroa, ok? Para ficar mais fácil de a gente entender, um paciente com mordida profunda, por exemplo, que tem a coroa para trás, né? A coroa para palatino e a raiz para frente, né? Para vestibular. Esses pacientes nós encontramos uma grande quantidade de fenestração. Eu sou um paciente com mordida profunda. Eu tenho mordida profunda e eu tenho uma tomografia minha. E quando eu estava fazendo esse trabalho, eu fui verificar, eu tenho praticamente todas as minhas raízes dos superiores estão fora do osso, né? Então, para vocês terem uma ideia. Mas encontramos também alguns resultados significantes quando a gente tem um posicionamento aqui, por exemplo, mais severo. Por exemplo, aqui uma inclinação mesial 2 é uma inclinação severa. Rotação 2, já temos aqui um pouco mais de fenestração em relação ao normal. Rotação severa. E uma extrusão severa também pode levar a uma maior índice de fenestração. Portanto, a posição do dente sinarcada parece ser um fator importante também para risco. Na prática, significa o quê? Se você tiver um dente muito fora de posição, ligar a antena, né? Olha, né, o que eu posso fazer aqui? Olhe para vocês terem uma ideia aqui, um paciente com uma inclinação, nesse caso é inclinação ao contrário, né, inclinação vestibular, nós temos aqui o ápice praticamente fora, já em contato com as vias inferiores, ali com as regiões submandibulares. Aqui, no caso da mandíbula, na maxila. E esse paciente nem é um padrão tão exagerado, mas vocês veem que a raiz, a coroa está mais para palatino, enquanto que praticamente todos os ápices estão em proximidade ou até fora, como no caso dos caninos, sem cobertura óssea. Então, esse é um paciente de risco também, que a gente pode chamar. Padrão facial esquelético. Isso influi? É difícil falar. Eu tenho um trabalho já feito, mas nem comecei a escrever ainda, então é só uma comunicação só, né? Sobre pacientes padrão longo, baixo, então bráquio, dólico, né? E a gente parece ter visto uma maior fenestração em pacientes dólicos, né? Mas é muito cedo, é só uma questão. Alguns trabalhos já compararam outros tipos de padrão facial esquelético, principalmente da ortodontia com fenestração apical, e mostram que, sim, existe, parece existir, mas acho que é muito cedo, a gente não tem muitos dados para falar nisso. E a substância irrigadora? Ela é um fator de risco quando a gente trabalha fora do forame? É um fator de risco, só que aqui eu corro o risco de apanhar, porque é uma briga muito grande, né? Falar dessas coisas sempre dá problema, né? A gente está acostumado com é uma das maiores brigas da endodontia aqui no Brasil, e aí eu vou botar mais lenha na fogueira. Por quê?
eu julgo ser a substância irrigadora um fator secundário quando do acidente com irrigação. Por quê? Porque a maioria dos acidentes ocorrem pré-molares superiores em mulher, e não quando é usado hipoclorito de sódio. Eu acho que todo mundo aqui que tem um pouquinho mais de tempo de formado vai lembrar dos acidentes que ouviram dos seus alunos. Eu tenho muito relato de aluno, nós vamos falar daqui a pouco da literatura também. Eu tenho muito relato de aluno. Eu não estou livre de ter, nunca tive um acidente mais sério, mas não estou livre de ter. E nós sempre sabemos que o acidente é sempre aqui, né? Ó, essa região. Então, será que é a substância que é responsável pelo acidente? Nós temos aqui, falando, por exemplo, esse trabalho falando sobre a citotoxicidade de irrigantes que nós, alguns, utilizamos no Brasil. E a gente vê que as taxas de citotoxicidade, né, a citotoxicidade, ela ocorre em todas as substâncias, no hipoclorito, na clorexidina e no EDTA. Inclusive, as taxas, os números da citotoxicidade do hipoclorito é muito parecido com a clorexidina. Tem alguns trabalhos na literatura, não da endodontia, também não na endodontia, com acidentes com clorexidina, quando da injeção acidental, quando se coloca a substância em tubete de anestésico. E as reações são muito grandes. São acidentes muito sérios. Então, essa história que nós temos no Brasil de que, se você tiver problema, usa clorexidina que não vai dar problema. Não parece que é assim. Eu acho que a grande quantidade que nós temos de acidente com hipoclorito no mundo, em relatos na literatura, é porque o hipoclorito é a substância mais utilizada no mundo. Então, obviamente, os acidentes vão ser muito maiores. Né? E não briguem comigo, por favor, quem não pensa assim, quem pensar, mas é que a gente está vendo, né? Uma informação de um trabalho aqui para a gente pensar, vamos aplicar futuramente também. A ação citotóxica do hipoclorito, ela é maior quanto maior for com sua concentração. Então, o hipoclorito com menor concentração vai ter um índice de dano menor. Isso significa que eu estou falando para utilizar um hipoclorito com baixa taxa? Não, pelo contrário, eu não gosto de hipocloritos de baixa concentração. Só que, será que numa situação especial, em casos de polpa viva principalmente, né? Será que é melhor utilizar uma substância menos agressiva? Se nós tivermos um fator de risco muito alto, então é uma coisa que eu deixo aqui para a gente pensar também. Outro fator que nós temos que pensar são os cimentos endodônticos, porque hoje os cimentos saem do ápice. Os cimentos, como nós falamos agora anteriormente, os cimentos eles entram em contato com os tecidos. E isso é um fator que pode ser agravante? Pode ser, sim. Né? Todos os cimentos não são citotóxicos, são biocompatíveis. Este é um aspecto, então, menos complicado em casos de dentes superiores. Né? Se você tiver um extravasamento, é menor a complicação, embora nós vamos falar daqui a pouco de algumas complicações da extravasamento em dentes superiores. Só que uma coisa que pouca gente fala é a neurotoxicidade dos cimentos. Isso a gente ouve muito menos, né? E os cimentos são neurotóxicos. Se a gente fizer uma pesquisa na literatura, praticamente todos os cimentos são neurotóxicos. Isso significa que, em caso de extravasamento para o canal mandibular, nós temos um risco, e esse risco não é pequeno, e a literatura nos mostra que há muito acidente. Então, é um aspecto que nós temos que pensar também, que os cimentos são neurotóxicos. Ultimamente, nós temos os cimentos biocerâmicos, que notadamente são os menos citotóxicos. E é muito cedo para dizer, segundo o que eu pesquisei, mas ele parece ser um cimento também com propriedades menos neurotóxicas. Então, do mesmo jeito que a gente pode pensar numa substância menos agressiva para irrigação em casos de risco, a gente pode pensar também num cimento de menor risco, de menor capacidade de causar
um processo inflamatório, isso realmente o cimento biocerâmico tem, e quem sabe também um cimento com uma capacidade menos neurotóxica, com risco menor de causar uma parestesia no caso de um extravasamento. Então, também é um aspecto cimento que a gente pode pensar quando for preciso fazer um tratamento menos conservador. Em relação ao cimento resinoso, né? O cimento resinoso, que é o padrão tido pela maioria dos profissionais como padrão ouro, eu gosto muito do H+, só que ele tem um problema. O cimento resinoso, além de ele ser citotóxico, ele é neurotóxico e parece ter um maior escoamento. A literatura é muito dúbia em relação a escoamento de cimento, tem muita coisa. Mas eu uso o cimento resinoso aí há muito tempo no consultório e eu percebo um escoamento maior dele, clínico, né? Isso é uma opinião minha pessoal. Ele é um cimento que escoa mais, né? Ele é um cimento que escoa mais. Então, a gente tem que pensar nisso também no caso de um tratamento endodôntico de risco. Será que vale a pena usar um cimento com excelentes características físico-químicas, mas que biologicamente podem nos dar algum risco? Né? Não tanto de citotoxicidade, mas principalmente de neurotoxicidade, e ele ter a característica de um escoamento maior. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar também. E riscos sistêmicos para fazer um tratamento fora do forame? Há riscos sistêmicos, como eu falei lá no começo da aula, eu tenho aquele trabalho publicado que fala dos riscos sistêmicos. Faz uma revisão do que tem na literatura. Recentemente, eu de novo procurei a literatura à procura de algo nesse sentido. E em relação a procedimentos extraforaminais, como nós estamos vendo aqui, não sei se está aqui na literatura, vou mostrar mais para frente, nós temos também aspectos que podem ser discutidos. Mas há literatura falando para não fazer? Não, há muito pouco. Nós não temos, é muito difícil. A gente vai basear isso em quê? Em relato de caso clínico, né? E aí tem. E tem para a odontologia em geral. Então, um paciente que está fazendo uso de normalmente são pacientes, né? Uma mulher que está fazendo uso de bifosfonato. Será que a gente não tem que interromper se a gente vai fazer um tratamento mais agressivo, né? Pode ser. Pode ser porque isso está na literatura para outros procedimentos. A endodontia só tem perguntas sobre isso. Tem alguns trabalhos fazendo perguntas. Será que pode? Será que não? E nós sabemos que, na dúvida, na literatura, se a gente não tem literatura, a gente não faz, né? Vários procedimentos aqui que a gente não pode fazer em gestante, por exemplo. Não é porque não faz mal, que faz mal, é que a gente não sabe. Então, eu não estou falando que isso é uma contraindicação, mas é um senão. É algo que a gente tem que pensar. Nós vamos fazer? Não vamos fazer? Por quê? Fazer? Será que não temos que interromper? Então, pode ser que aqui nós temos alguns trabalhos falando sobre o bifosfonato, alguns, inclusive, na endodontia. Talvez você atingir os tecidos periapicais num paciente, e no caso de fazer um alargamento foraminal ainda, né? A gente sabe que há colegas que fazem alargamento foraminal com diâmetros muito grandes, em casos, inclusive, de polpa viva, que o osso está muito perto. Será que vale a pena fazer um tratamento num paciente que faz uso de bifosfonato? Então, é a pergunta que a gente deixa, né? Pacientes com deficiência imunológica também. Nós temos que pensar que estamos fazendo procedimentos invasivos. No caso de pacientes com deficiência imunológica, é imperativa a utilização de cobertura antibiótica. Isso já ia diminuir esse risco, né? Acho que todo paciente, isso é passivo na literatura, todo paciente com uma deficiência imunológica, ele deve receber cobertura profilática antibiótica. Mas isso mesmo em tratamentos conservadores, mas isso é um aspecto mais importante ainda quando a gente faz um tratamento mais invasivo. Isso também tem que ser levado em conta. Não se esquecendo também
tomar muito cuidado, né? A gente tomar muito cuidado com pacientes que mentem na anamnese. A gente passa muito isso em saúde, em atendimento de pacientes, principalmente pacientes dos cursos, da faculdade, né? Quem trabalha com saúde pública. Tem muito paciente que não esconde isso, né? E tem que tomar muito cuidado com isso, porque o paciente não relata deficiência imunológica, né? Eu tenho algumas experiências, principalmente com pacientes obesos, com obesidade com clara diabetes, né, que acabam não falando, pacientes adictos, né, pacientes viciados, que acabam não falando, né, e a gente sabe que essas situações levam a uma deficiência imunológica considerável, né. Pacientes com distúrbio de coagulação, claro, né, fazendo utilização de anticoagulante ou com distúrbio, relatando distúrbio de coagulação, nós levantamos aí uma dúvida também. Né? Nós vamos fazer um tratamento invasivo, quem faz a abertura, que não é uma abertura grande do forame, que não é o meu caso, mas quem faz uma abertura do forame, será que pensou, fez uma boa anamnese para detectar distúrbio de coagulação? Será que perguntou se o paciente está usando anticoagulante? Será que perguntou que o paciente... Eu tenho um trabalho publicado também na Revista Gaúcha de Odontologia, junto com o professor Ricardo Machado, sobre até pacientes fazendo utilização de fitoterápicos. A gente sabe hoje que a associação de fitoterápicos, por exemplo, o alho, ginseng, ginkgo biloba, algumas dessas substâncias são ingeridas em quantidade por alguns pacientes e isso pode ter uma repercussão na coagulação do paciente. Então, até isso eu dou uma dica para os colegas, nunca desprezar quando o paciente fala que toma produto natural, porque não é assim, né? Eu fiz doutorado na Universidade da Unesp e lá nós temos um estudo muito sério de fitoterápicos. Nós temos lá na Unesp, na biopatologia, né? Um estudo muito sério em relação a biofitoterápicos. E foi lá que nós fizemos esse trabalho e vemos que, às vezes, a gente deixa passar na anamnese algumas informações que a gente... o paciente fala, toma um produto natural. Você nem anota, né? Às vezes é bom. O quê? Quanto? Né? Porque aí, às vezes, a gente isso, junta com outras informações, isso pode ser relevante. Eu já tive relato, comigo nunca aconteceu, mas relato de colega de paciente que teve sangramento de cirurgia, na endodontia, inclusive, e não tinha distúrbio, mas tomava uma série de... Eu lembro de um paciente, inclusive, tomava dois comprimidos de alho com ginseng e ginkgo biloba. Isso é uma bomba. É muito alho. É muito alho que tem naquele comprimido. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Fazer uma boa anamnese, perguntar para o paciente, porque a gente tem muito paciente que tem ou toma anticoagulante. Então, se eu estou falando de riscos, significa que há acidentes. Será que há acidente? Há complicações? Então, já que eu falei de tantos riscos, de tantos fatores, nós sabemos que tem, né? E a literatura é repleta de acidentes, de complicações, né? A literatura é repleta de acidentes. Acidentes de origem química, com irrigantes, com cimentos endodônticos, acidentes de origem física, com o instrumento propriamente tocando nas estruturas, né? Acidente com cone até, e acidentes com origem biológica, que são contaminações aí que são exacerbadas, relacionadas aos aspectos que eu já falei. Então, nós temos a literatura repleta de acidentes. Temos muita coisa. Esses acidentes são relacionados à proximidade do ápice com o seio, como nós já falamos, ao canal mandibular, às fenestrações apicais e atingem tecidos musculares, tecido epitelial, inervação e irrigação, principalmente. Aí os acidentes são inclusive, costumam ser os acidentes mais sérios, aqueles que envolvem a irrigação e a inervação. Vamos lá.
Deu uma travada aqui, só um minutinho. Para vocês terem uma ideia, né? Nos acidentes mais sérios, que são os envolvendo canal mandibular, isso eu fui fazer uma pesquisa na literatura, e esses dois trabalhos são duas revisões. Então, essas duas revisões mostram que de 8% a 35% do total de casos que chega ao bucomaxilo nos hospitais, né, os casos mais sérios, né, ou os casos de parestesia mais sérios, 8% a 35% do total são casos de acidente envolvendo o nervo mandibular. Então, para a gente ver, envolvendo o nervo mandibular com o tratamento endodôntico. 8% a 35% são causados pela endodontia. Então, a gente tem que tentar diminuir isso, né? Nós somos responsáveis, e as pessoas às vezes imaginam como um acidente ao canal mandibular como um extravasamento de cimento, é o que mais se vê. Não é, a gente tem também um grande relato de parestesia quando apenas com o tratamento e a medicação, uma medicação não invasiva. Significa que aquela parestesia foi causada mecanicamente por um instrumento. Então, nós temos isso também na literatura, né? Então, olha, acidentes que nós temos. Acidente com hipoclorito, né? Esses são os mais comuns. Esse é o maior temor dos nossos alunos, dos nossos colegas, o meu mesmo, né? Nós temos um acidente na irrigação. Nós vemos aqui, nesse acidente, claramente aqui, olha a fenestração apical aqui, ó, no premolar, né? Na tomografia. Mulher, sexo feminino, premolar, certo? Esse é um acidente de uma aluna minha, também, sexo feminino, pré-molar, também um acidente com hipoclorito de sódio. Olha que interessante para a gente começar a abrir essa conversa e polemizar um pouco essa conversa. Essa reportagem de caso aí está na literatura, normalmente são brasileiros, né, colegas brasileiros, porque é o que a gente usa muito a clorexidina. Então, nós tivemos teve um acidente com hipoclorito de sódio, que nós já conhecemos, com, né, um padrão que a gente já conhece, muito comum, que é o mais comum que nós temos de acidente com hipoclorito. O que foi feito? Limpou, lavou, tal, medicou. O paciente voltou 15 dias depois, e aí a colega substituiu o hipoclorito pela clorexidina. E o que aconteceu? O mesmo padrão de irritação dos tecidos. A mesma coisa, né? De novo, o que nós temos aqui? Ó, certo? Uma passagem na tomografia, uma proximidade, né, em relação à tábua vestibular. Então, o que eu imagino? Isso vai acontecer com o hipoclorito, vai acontecer com o EDTA, vai acontecer com qualquer substância que você faça entrar em contato com os tecidos moles. Esse é um caso relatado aqui, um caso relatado de acidente em relação à clorexidina, né? A clorexidina que vários colegas no Brasil utilizam, né? Esse é um acidente relatado somente com clorexidina. Esse é um caso de uma aluna minha, tá? Que nós orientamos há algum tempo. Veja como eu mesmo falei para ver se, né? Já faz um certo tempo isso. E ela teve um acidente com hipoclorito. Professor, você acha que eu devo... Eu mal comecei, eu preciso continuar. Você acha que eu devo substituir pela clorexidina? Eu falei, substitui, vamos ver. Né? 10 dias depois, a paciente já estava bem, voltou. E a colega colocou clorexidina. Utilizou clorexidina como substância irrigadora. E, novamente, nós tivemos o acidente da mesma maneira. Nem melhor, nem pior. E o padrão, de novo, está aqui, ó. Sexo feminino, pré-molar, e olha aqui a fenestração. Então, nós temos esse padrão, ó, nós vamos vendo aqui, esse caso também é do pré-molar, este caso também pré-molar, sexo feminino. Nesse caso, se não me engano, acho que é molar. Certo? Então, o que fica aqui disso que a gente falou? A substância irrigadora, na minha opinião, pelo que eu vejo, pelo que eu já estudei, é muito menos responsável pelo acidente. O responsável maior
São outros fatores, nesse caso, um fator local, principalmente, né? Que o irrigante entra em contato com os tecidos moles e aí causa aquele processo inflamatório exacerbado que a gente conhece. Esse tipo de acidente é pouquíssimo relatado na literatura. Eu achei esse trabalho aqui no Journal, mas eu tenho muitos de memória, do meu consultório, inclusive, tenho de muitos colegas, às vezes eu tenho muito ex-aluno, e muito aluno, e então no meu WhatsApp aqui está cheio. Toda hora professor, fiz um molar, um pré-molar, e o paciente está reclamando muito de coriza, está com sinusite, baixa a cabeça, sai, né? O que eu faço? Eu falo, dá um tempo, é um processo inflamatório agudo, causado por um conjunto, provavelmente, físico-químico, aí a gente não sabe o que é. Mas acontece. Né? Então, nós temos também os acidentes, esse aqui está relatado, de congestão, coriza no molar superior, né? Esses acidentes não são muito publicados porque eles não são tão exacerbados, né? Não dá aquela... normalmente é coriza e congestão e normalmente passa depois de 1, 2 dias, 3 dias. Vai diminuindo aquele processo, então nem dá tempo de a gente fazer um acompanhamento maior, porque passa, o paciente apenas liga, tá assim, a gente fala para ele ter paciência, tomar um anti-inflamatório, se for o caso, mas não é algo tão grave. Mas esses acidentes acontecem, nós temos que estar preparados para ele, nós todos temos o risco que eles vão acontecer, nós vimos o quanto os dentes, as raízes são perto do canal maxilar, então o que eu costumo falar nesse caso é que você tem que estar preparado para conversar com o paciente, fazê-lo ver que é uma coisa normal, né? Não se alarmar, o pessoal mais novo aí tem a tendência de se alarmar muito e a gente aos poucos vai ficando mais velho, vai ficando mais cascudo, né? E vai mais calmo. O ideal é tranquilizar o paciente, entender que isso é um processo inflamatório, não infeccioso, um processo agudo e que vai melhorar. Aqui nós vemos um acidente mais sério, com uma síndrome chamada síndrome de Nicolau, que é acompanhada de necrose tecidual, né? Causada pelo hidróxido de cálcio, pela medicação do hidróxido de cálcio, que pelo que a gente pode ver aqui, imagina que saiu pela fístula e acabou chegando à região óssea. O hidróxido de cálcio não é uma substância muito relatada quando a gente fala em acidente desse tipo. Ele é tido como uma substância biocompatível. Só que nós temos alguns casos de acidente na literatura quando há extravasamento dele. Então, o que a gente costuma ver, e já vi alguns trabalhos falando, que a norma não extravase propositalmente em grande quantidade, que você pode ter uma infecção. Uma infecção não, você pode ter um processo de rejeição, de inflamação mais agudo ou até um caso mais sério como esse que está relatado no Journal. Então, apesar disso ser muito raro, a gente também tem que tomar cuidado com o hidróxido de cálcio. Outro acidente com o hidróxido de cálcio é esse que nós temos aqui relatado, medicação com hidróxido de cálcio após um tratamento de molar inferior, olha, isso aí é um segundo molar, né? Ou tem cara de segundo molar. Vocês vão ver que os acidentes com segundo molar, tem que tomar muito cuidado com esses segundos molares. Então, com o extravasamento do hidróxido de cálcio, houve aí, então, uma parestesia do paciente. Nesse caso, uma parestesia que teve que ser resolvida cirurgicamente. A gente tem vários casos de parestesia que são resolvidas cirurgicamente. Porque não melhorou, por incrível que pareça, mas o hidróxido de cálcio é reabsorvido. Mas esse caso, não sei se o colega também, Buco, ou o próprio paciente não quis esperar a resolução, né? Mas o fato é que ele foi resolvido cirurgicamente. Outro caso aqui, relatado do Journal, entre vários outros que nós temos, de parestesia após o extravasamento de cimento pelo canal mandibular. Né? Então, o paciente teve uma parestesia, também não se resolveu facilmente. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Como prevenir, além de tudo que a gente já está falando, né? O tipo do cimento, tudo que a gente já falou, também
ter a noção, né, do quanto vai se usar de cimento, de quanto que a gente vai colocar de cimento, né? Se você está colocando cimento no canal e ele some, não vai colocando, ele some, vai colocando, ele some, uma hora, né? Espera aí, o que está acontecendo? E é isso que parece que aconteceu nesse caso, né? Porque tem uma quantidade muito grande de cimento, muito além do que seria suficiente ou necessário para a obturação de um canal, né? Esse é um caso meu de avaliação de consultório, que foi pedido para fazer uma avaliação. Também, ó, parestesia pós-tratamento endodôntico, que a gente está tentando resolver com a... Está resolvendo, é recente, né? Com a administração de Aetna, numa medicação para acelerar, para tentar acelerar, né, esse processo, e parece que está dando resultado. Tá? Mas é um tratamento realizado por uma boa profissional, uma colega nossa, que nós todos estamos sujeitos, né? O grande problema que eu acho que ela poderia ter tentado ser mais conservadora é aqui, ó. Claramente nós temos uma proximidade, é um dente grande, tem uma proximidade bem grande em relação ao canal mandibular, né? Isso dá para ver até na panorâmica. Além desses acidentes, né, nós temos complicações citadas na literatura, também relacionadas a essa proximidade dos ápices com as estruturas, com as corticais, com as fenestrações, né? Complicações aí, por exemplo, nesse caso, a gente não chama mais aí nem de cimento endodôntico, isso é um corpo estranho, né? Por quê? Porque o paciente foi ao colega reclamando de uma sinusite muito grande. Depois de muito tempo de um tratamento endodôntico, e lá se descobriu que tinha uma grande quantidade de cimento causando esse processo inflamatório no seio maxilar. E aí ele foi removido cirurgicamente, e segundo o relato no trabalho, o paciente teve remissão dos sintomas, aproveitou e removeu esses dois aqui, né? Foi tirado o do pré e aqui na região do molar. De novo, uma das causas aqui, além da não observação da proximidade do seio maxilar com as estruturas, é a quantidade de cimento que foi utilizada para obturação, né? Obviamente, aí bem acima do que seria necessário. Outra complicação não tão comum, mas eu, como radiologista, já vi alguns, né? Então, é uma complicação que todos estamos sujeitos, é a aspergilose sinusal. Então, se você promover o extravasamento de cimento endodôntico, você pode ter um crescimento fúngico ao redor desse cimento, e aí nós temos uma síndrome chamada de aspergilose, né? E aí, normalmente, requer a remoção cirúrgica desse corpo, né? Dessa patologia, que na verdade a gente vê aqui no meio o cimento e em volta o crescimento fúngico. Essa é a aspergilose e também é uma complicação que tem muito a ver com tudo o que nós estamos falando hoje. Vocês terem uma ideia, a aspergilose sinusal, né? Cerca de 80%, 90% dos casos é relacionado a um tratamento endodôntico e em molar superior, né? Então, é a nossa, entre aspas, nossa culpa, a culpa da endodontia. Outra complicação, não tão comum, mas a gente que trabalha em muitos lugares, as faculdades, a gente trabalha com saúde pública, né? Porque acaba sendo o atendimento de pacientes, muitas vezes pacientes com uma situação precária de saúde, né? E aí é mais comum, principalmente no sexo masculino. A angina de Ludwig é uma complicação muito grave, e principalmente em dentes segundos os molares inferiores. Também a gente vê que ela tem uma relação, nós vamos ver daqui a pouco, uma relação possível muito com o que a gente já falou, da proximidade com o canal, com a tábua lingual e com a proximidade com o canal mandibular, né? Então, também é uma complicação muito séria, não é tão comum, porém a gente que trabalha, tem muito aluno, muita gente que pergunta, liga, manda, aí sim a gente acaba vendo bastante, né? Já teve muitos casos de angina possível pré-angina de Ludwig que a gente acompanhou, e também angina, já em caso de angina que a gente acompanhou, mandou internar, tudo, e que está relacionado à proximidade, né, esse risco inerente aos tratamentos endodônticos, principalmente os mais invasivos.
a gente vê aqui, ó, angina de Ludwig. 80% dos casos de angina de Ludwig que vão para os hospitais têm uma origem odontogênica, né? E aí a gente sabe também que dessa origem odontogênica, 99% dos casos são em segundo molar e terceiro molar. No nosso caso, a maior importância é o segundo molar, né? Que é o dente que a gente trata bastante. Outra coisa em relação ao segundo molar, juntando quase tudo que a gente está falando, o segundo molar é um dente que frequentemente se encontra inclinado pela perda do primeiro, né? Que é o primeiro é o dente mais extraído, né? É o dente que sofre mais exodontia, então o segundo é o dente mais inclinado, o segundo molar inferior. Outra complicação, eu penso aí, quantos pacientes nesses anos todos de prática que eu tive de consultório, de faculdade, quantos pacientes não chegaram para mim falando assim, professor, doutor, eu estou com uma dor aqui, ó, nessa região. Tratei o canal faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu fico com essa dor aqui quando eu passo a mão, né? Reparem de novo o que eu estou falando, é sempre aqui. Quem lembra das histórias pode lembrar, é sempre aqui, ó. Sempre aqui. E eu falava assim, vamos aguardar, enquanto tinha o balãozinho aqui em cima falando, ô frescura. Ou eu falava assim, ué, tira a mão. Não falava, né? Mas pensava, ué, se dói quando passa a mão, pare de pôr a mão. Né? Por quê? Porque a gente não tinha tomografia. Eu não tinha visão. Você via uma obturação bem feitinha, né? Eu mesmo tinha feito, o paciente reclamando que tinha dor. E a gente não tinha informação tridimensional para poder avaliar isso melhor. Então a gente falava para o paciente, vai para casa, não é nada e tal. E não, hoje nós vemos, esses 3 trabalhos na literatura mostram os mesmos casos muito parecidos, né? Casos muito parecidos. Na região que eu estou falando para vocês, todos na região anterior, superior, né? E que o paciente fez o tratamento de canal e voltou ou foi a outro profissional se queixando de uma dor pós-operatória, normalmente local, aqui, assim, quando põe a mão. Por que ele sente dor quando põe a mão? Porque tem ali um processo inflamatório. Um processo inflamatório cronificado, né, que escapou um pouquinho de cimento. Essa reação não é uma reação de reação ao cimento, porque o cimento é biocompatível, mas é que o cimento sai, endurece ali, e aí o paciente vai falando, se movimenta, a movimentação muscular vai machucando aquela região. É isso que a gente costuma explicar para o paciente, vai perpetuando um processo inflamatório. E tem paciente, inclusive, chato, que fica cutucando, e aquilo vai piorando, vai virando uma bola de neve. Né? Então, esses 3 casos relatam a mesma coisa, com a remissão dos sintomas logo depois de uma cirurgia parinodôntica para fazer um alisamento dessa região. Eu tenho um caso também de consultório, que é esse aqui, né, de paciente que tinha dor. Tratei o canal e tem dor. Né, eu tenho uma dor. E aí a gente vê, olha o quanto que essa raiz está para fora do osso. Né, o quanto que há esse problema. Nós resolvemos esse caso com uma cirurgia parinodôntica, alisamos tudo e o paciente não teve mais problema. Mas ele tinha muita dor quando apertava, quando falava, até quando comia. Porque ia raspando, né? Os tecidos iam raspando naquela região. E aí o processo vai se perpetuando. Então, a tomografia é fundamental para que a gente consiga detectar isso. Né? Hoje eu posso chegar para o meu paciente e falar, olha, você tem isso muito provavelmente por causa desta fenestração, por causa desse escape de cimento, e a gente tem uma chance de resolver com cirurgia parinodôntica. Né? Então, essa também é uma complicação, a dor pós-tratamento, uma complicação comum, inclusive, a gente já vê bastante, e que tem toda a relação com a presença da fenestração apical ou até mesmo da proximidade do ápice com a cortical externa.